falar um pouquinho sobre essa novidade do governo publicando um decreto que permite o alistamento militar feminino no Brasil. A medida para as mulheres é voluntária, né? Ou seja, é diferente do que acontece com os homens. Lembrando que as mulheres compõem apenas 10% do efetivo das forças do país. Queria que você analisasse um pouquinho essa novidade, né? Um marco histórico, e também sobre o que quer, o que pretende o governo ao fazer essa sinalização. Pois é, hoje, né, o presidente Lula, inclusive, estará no aniversário da criação do Ministério da Defesa, evidentemente com oficiais das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, com o ministro da Defesa, que depois da solenidade dará uma entrevista, inclusive explicando os detalhes dessa medida, mas o fato é o seguinte, é o avanço das Forças Armadas na inclusão das mulheres nas Forças Armadas. A gente lembra que historicamente, né, as Forças Armadas foram sempre masculinas, né, desde a base até o alto comando, até os oficiais generais. Mas quando você hoje circula nesse meio, você vê que você já tem mulheres ocupando altos postos na oficialidade das três Forças Armadas. Havia impedimentos, constrangimentos para a inclusão de mulheres, né? Eles sempre falavam, mas vem cá, como é que vai fazer não tem o banheiro, não tem acomodação, não tem dormitório para separar, né, homens e mulheres, mas as forças foram se adaptando e além de você ter no oficialato agora também as mulheres, você passa a ter também aí a possibilidade de alistamento militar. Isso é importante para meninas pobres, meninas que não têm muitas chances, né, de ascensão social. É um caminho para muitas meninas, inclusive que têm talento para a carreira militar, que gostem desse tipo de exercício, desse tipo de disciplina. Eu acho importante, até porque não é obrigatório, né? É opcional. As meninas que desejem, que tenham vontade de seguir a carreira, tem agora essa possibilidade. Acho importante e é um anúncio que vai ser mais detalhado depois sobre as condições, sobre números, etc., prazos, etc., pelo ministro da Defesa, o José Múcio, numa solenidade com a presença do presidente Lula. A gente acompanha, então, detalhes disso. E agora falando dos militares ainda, Eliane, ontem, né, véspera desse evento de hoje, o Exército decidiu pela abertura de um inquérito policial militar, divulgou lá uma lista, né, 37 militares envolvidos com uma carta do golpe, mas resolveu abrir inquérito contra 4 coronéis, que seriam os redatores dessa chamada carta do golpe, que foi endereçada lá para o então ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, novembro de 2022, tenente-coronel Mauro Cid. Exatamente. E essa reportagem, esse furo de reportagem foi inclusive dado pela nossa colega Mônica Grugliano no nosso Estadão. E hoje é a principal manchete do Estadão. Né? E por quê? Porque a Mônica teve acesso com exclusividade ao resultado da investigação interna do Exército. Então, são 37 envolvidos, porque foram 4 autores do texto dessa carta e 37 que assinaram, subscreveram essa carta, que foi encontrada nas investigações da Polícia Federal no celular do, braço direito do então presidente Jair Bolsonaro, o coronel da ativa Mauro Cid. E depois também
O comandante do Exército na época, o general Freire Gomes, no seu depoimento à Polícia Federal, ele disse que essa carta era para ele, endereçada a ele, como uma forma de pressão, já que o alto comando do Exército não compactou com a ideia do golpe, né, disse não àquela aventura, né, e aí esses militares lembraram, olha só, destacaram que, olha, não há como ser covarde, nessas horas tem que agir, e mandaram a carta como forma de pressão ao general Freire Gomes, comandante, e também ao alto comando do Exército. E não deu em nada, ó. Eles estavam tentando preparar a inclusão, a adesão do Exército para aqueles atos de 8 de janeiro, mas o Exército continua ali firme contra. Então, desses 37, 26 já foram punidos administrativamente. Mas o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, quer prosseguir, porque as investigações preliminares indicam, tem indícios de crimes. Então agora está sendo aberto procedimento mais profundo, que são os inquéritos policiais militares, os IPMs, contra 4 coronéis que foram não apenas assinaram, como foram os mentores e os autores do texto dessa carta. São 2 coronéis da ativa, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva e Anderson Lima de Moura, e 2 da reserva, Carlos Giovanni de Levati Passini e José Otávio Machado Rezo Cardoso, né? Bem, por que são 37 assinantes e 26 se livraram, inclusive, das punições administrativas? Ia te perguntar isso. Exatamente, porque, segundo o Exército, mesmo com o nome na carta, deram explicações consideradas suficientes por seus superiores e não sofreram nenhuma punição. Então a gente lembra como é o processo disciplinar. Esse processo disciplinar, ele tem um viés subjetivo, porque depende do chefe, do comandante imediato daquele alvo de inquérito. Então, os oficiais que são chefes desses 11 acharam que não tinham indícios suficientes, mas pode ser que não seja bem assim, né? Agora, só para terminar, desses 37, são 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, 1 major, 3 tenentes e 1 sargento. Esse é aí o núcleo golpista dessa carta. E aí, por mais que eles tenham, de alguma forma, respondido esse processo disciplinar, eles permanecem no efetivo, né? Estão lá. Eles estão lá. Sem punição, sem nada, sem... Não. Essa punição disciplinar pode ser desde suspensão até a expulsão. Pode ser, mas o inquérito policial militar, ele é mais rigoroso, porque ele está dentro da legislação penal do país, ou seja, não é dentro do regulamento interno do Exército e das Forças Armadas. Alguns tiveram, né, Eliane, como você destacou, alguns tiveram punições disciplinares, né? 26 foi 26, o que eu disse. Né? 26. Dos 37, 26 tiveram, né, com gradações. Uns foram suspensos, outros, enfim. Mas 11 não tiveram nada. E agora, 4 dos já punidos, eles vão sofrer uma investigação mais rigorosa, vamos dizer assim, extra quartéis, porque agora vai para a Justiça Militar
e com aspecto penal. Eles podem, inclusive, ser presos. E enquanto isso ocorre, eles permanecem trabalhando? Permanecem trabalhando os que são da ativa, porque dos 4 coronéis, por exemplo, o que eu disse, 2 são da reserva. Sim. Né? Os 2 que são da ativa continuam trabalhando, mas os 2 da reserva, não. Claro que não. Agora, os 2 da ativa, a gente precisa saber qual foi o grau de punição deles. Se eles estão suspensos, qual foi o tempo da suspensão. E, em geral, nessas horas, né, acontece o que aconteceu com o Mauro Cid. Né? Continua na ativa, mas deixa de ter aquela trajetória normal e é encostado. Né, encostado, pega uma função burocrática ali numa salinha. Não pega promoção, né, Eline? Não, a promoção está fora de cogitação. Mas totalmente pega soldo, fora. né? Pega soldo. Pega soldo. O soldo que interessa, eles pegam. Tá. Muito bem. Mas a coisa tá andando, hein, gente? A coisa tá andando. Eliane Cantanhede, para falar um pouquinho do que está acontecendo ou que está deixando de acontecer lá no Congresso Nacional, nessa semana em que poucos aparecem, né, por conta desse empenho, né, nas suas bases eleitorais. Eliane, a gente puxou aqui uma menção ao decreto corretivo, que foi assim batizado pelo líder do governo na casa, senador Jacques Wagner, sobre aquele projeto que trata de várias questões envolvendo clubes de tiro, questão de acesso a armas. Agora, Jacques Wagner diz que vai fazer alguns ajustes após a pressão da bancada da bala, que articulava para aprovar um projeto de decreto legislativo que susta parcialmente o que tem as novas regras feitas pelo presidente Lula. Vamos ouvir. Que até sexta, ou no máximo segunda, nós teremos o que eu vou chamar de decreto corretivo. Os pontos fundamentais são sobre a escola e me parece razoável, Vossa Excelência jurista sabe que eu não posso estabelecer uma norma e dizer que ela atinge quem já estava aqui antes. Então esse é um dos problemas. E a gente tem também a fala do senador Flávio Bolsonaro elogiando a atitude do governo, se referindo, né, especialmente aos clubes de tiros próximos a escolas. Tem mais de 3 mil clubes de tiro no Brasil. 94% deles estão a menos de 1 quilômetro das escolas. E como estava no decreto, realmente uma insanidade, eles teriam 18 meses para se adaptarem. Qual a adaptação? Sair, ficar a mais de 1 quilômetro das escolas. Então, esse acordo acerta nesse ponto. Bom, tá aí, a gente ouvindo esses dois lados, de fato o governo precisou correr para negociar porque ia perder, né, Eliane? Exatamente, o governo ia perder diante da derrota iminente, né? O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, articulou esse meio termo. Então, o projeto fica adiado, né? E a próxima etapa é apresentar uma nova proposta do governo, que pode ser na sexta ou até segunda-feira, segundo Jacques Wagner. E a questão central é essa que o Flávio Bolsonaro falou dos clubes de tiro num raio de menos de 1 quilômetro das escolas. Né? É o que ele pondera que 94% dos clubes de tiro ficam perto de escolas. Gente, sabe, isso é que é uma calamidade, senador Flávio. Isso é que é realmente uma calamidade. As pessoas vão levar seus filhos na escola e vão deixar numa escola pertinho ali de um tiroteio, né? Com um monte de gente armada. Mas o fato é que é aquela velha história, né, gente? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Então o governo, para não perder tudo, né, o governo faz uma negociação para chegar a um meio termo, num projeto de meio termo. Mas a gente lembra que a questão das armas foi uma questão central, né, um plano central, um foco central do governo Bolsonaro, e foi uma
foi parte também muito forte da campanha do presidente Lula em 2022, no sentido contrário, de reduzir armas em mãos de civis. Né? Então, a gente vê que o governo nessa perde e a bancada da bala é muito forte. Quando a gente lê bancada da bala, a gente sabe que há uma simbiose entre bancada da bala e bolsonarismo. Agora, isso foi no Senado. Na Câmara, o governo se articulou e articulou bem para evitar que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, avançasse naquelas... aí a gente estava falando de tiroteio, né? Naquele tiroteio contra o Supremo Tribunal Federal. Então, principalmente a esquerda da base governista, ali o pessoal do PSOL, do PT, enfim, eles conseguiram adiar a votação. Eles queriam, na verdade, retirar esses projetos que são contra o Supremo, projetos de emenda constitucional, mas não conseguiram retirar e conseguiram adiar pedindo vistas. Né? E, além disso, houve uma mudança entre os relatores, porque a CCJ é comandada por uma deputada, Caroline de Tone, de Santa Catarina, que é do PL bolsonarista roxo, né? Aquele PL mais bolsonarista. E todos os relatores eram do PL também. Agora houve mudanças, ficou um do PL, um do União Brasil, o outro e 2 do Novo, porque além daquelas 3 propostas, tem uma 4ª proposta, todos de grande ataque ao Supremo, e já tem aí pelo menos 2 pareceres favoráveis, mas foi adiado numa boa articulação da base governista. Agora, é o interessante, né? Porque esforço concentrado, como é o que está acontecendo essa semana no Congresso, é para cuidar de pautas prioritárias para o país e para o governo também. Então, são pautas principalmente na área econômica. E aí eu cito as regulamentações da reforma tributária, né? E ninguém fala nisso. A semana começou com Arthur Lira dispensando todo mundo do esforço concentrado, né, dispensando das sessões presenciais, e todas as propostas são arma para lá, ataque ao Supremo para cá, todas ideológicas, todas da briga política e nenhuma da economia. Isso é muito triste. Esse já é o segundo esforço concentrado, e o terceiro e último desse semestre vai ser em setembro, ali em torno da semana de 9 de setembro. Mas se for para fazer esforço concentrado para piorar armas no Brasil, realmente é melhor nem ter, né? É isso. Para fechar, Eliane, a gente teve aqui em São Paulo já 6 prisões por suspeita de envolvimento em incêndios, né, em queimadas criminosas, só que tem preocupação também com a Amazônia e o Pantanal. Em relação a isso, o ministro Flávio Dino deu 15 dias ontem para o governo para lançar uma operação de guerra contra as queimadas. Pois é, isso já tem um processo, né? Já tem uma história, porque o Supremo lá atrás deu 90 dias ao governo para apresentar um plano consistente, detalhado, de combate às queimadas, de combate aos aqueles ataques, né, à Amazônia, que tem a queimada, tem desmatamento, etc. Amazônia e Pantanal. E agora o Flávio Dino, diante dessa calamidade que a gente está assistindo, dá 15 dias aos Ministérios da Justiça, da Defesa e do Meio Ambiente para ampliarem o número do efetivo que está
tentando conter esses incêndios, e também o uso de equipamentos de ponta, inclusive de Forças Armadas. Forças Armadas, né? São os militares, os policiais federais, todo o pessoal do IBAMA, a Força Nacional, enfim. E muita gente lá no Ministério do Meio Ambiente ficou zangada com o Flávio Dino, ficou brava porque o governo faz o que pode, a culpa é do El Ninho, a culpa é da crise climática, etc. Mas cá para nós, né? Eu acho que é um dever dos três poderes se envolverem nisso. O que o Flávio Dino fez foi envolver o Supremo numa guerra contra a destruição dos nossos biomas. Aliás, ontem o governador do Pará, o Helder Barbalho, lembrando que a COP do ano que vem vai ser no Pará, ele suspendeu todo tipo de queimada, mesmo as queimadas que são permitidas, que são legais, por causa das condições climáticas, o calor, a seca, o vento. A situação é muito, muito grave e o Flávio Dino fez o que achou que precisava fazer, mas o meio ambiente reagiu duramente contra.